Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, por Derek Prince. Capítulo 7. Participação total dos membros. Agora iremos examinar uma segunda característica importante e distinta de uma congregação cheia do Espírito. Nos cultos regulares da grande maioria das igrejas cristãs atuais, quase toda a iniciativa e atividade está entregue a meia dúzia de indivíduos. A congregação como um todo pode participar em algumas atividades pré-programadas, como cantar de um hinário, repetir orações decoradas ou recitar o refrão dos cânticos. Na congregação pode também haver um ou dois grupos mais pequenos, particularmente ensaiados, como o coro ou a orquestra. Mas fora disso, na maioria das congregações, toda a verdadeira iniciativa e atividade é deixada nas mãos de um ou dois indivíduos, enquanto o restante da congregação permanece essencialmente passiva. Uma pessoa encarrega-se dos cânticos, outra ora e uma terceira prega. Por vezes, duas ou mais dessas atividades podem ser praticadas pela mesma pessoa. Do restante da congregação, pouco mais se espera ou se exige do que um ocasional amém. Contudo, se examinarmos com uma mente aberta a vida e a adoração da igreja primitiva, tal como o Novo Testamento a retrata, descobrimos que havia uma participação ativa por parte de todos os crentes presentes em qualquer culto, e que isso era levado a efeito pela presença e poder sobrenaturais do Espírito Santo, operando em e através dos crentes individuais. A lâmpada no castiçal. Um estudo detalhado desse padrão neotestamentário revela que os dons ou manifestações sobrenaturais do Espírito Santo não são dados primariamente ao crente individual, pelo contrário, são dados através do crente individual à igreja ou congregação como um todo. Portanto, não podem alcançar o seu alvo adequado se não se manifestarem e não forem exercitados livremente na vida da congregação. Em 1 Coríntios 12, Paulo indica como é que os dons dos crentes individuais devem funcionar dentro da vida orgânica de toda a congregação. Primeiro que tudo, nos versículos 7 a 11, apresenta uma lista de 9 dons ou manifestações sobrenaturais específicas do Espírito Santo, concluindo com estas palavras: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esta última frase, obviamente, indica que esses dons ou manifestações são dados, em primeiro lugar, ao crente individual. Contudo, Paulo não termina aqui. Nos versículos 12 a 27, Paulo continua a dizer que a igreja cristã é como um corpo com muitos membros e compara cada crente individual a um simples membro do mesmo corpo, terminando com as palavras: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, a lição a retirar é que, embora os dons sejam dados a crentes individuais, eles são outorgados com o propósito de capacitar esses crentes a desempenhar o seu papel adequado na igreja, o corpo de Cristo como um todo. Assim, a intenção fundamental dos dons espirituais não é para o benefício do indivíduo, mas para a vida e a adoração de toda a congregação. Paulo realça de novo que este ponto do versículo seguinte, isto é, 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Falando aqui dos diversos ministérios e dons espirituais do Espírito Santo, Paulo diz relativamente a todos eles que foram postos por Deus na igreja, ou seja, a sua intenção não é para um mero uso privado dos crentes individuais, mas para manifestação pública na igreja, a congregação do povo de Deus como um todo. Esta mesma verdade é vividamente ilustrada por uma breve parábola relatada por Jesus em Mateus 55:15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Os dois principais símbolos usados nesta parábola são a candeia e o velador ou castiçal. O símbolo do castiçal pode ser interpretado ou referenciado no Apocalipse 1:20. Os 7 castiçais que tu viste são as 7 igrejas. Através de toda a Escritura, o castiçal é usado como símbolo de uma igreja ou congregação. O símbolo da candeia ou vela que alumia pode ser interpretado ou referenciado em Provérbios 20:27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Assim, a lâmpada acesa é um símbolo do espírito do crente batizado no Espírito, cuja intenção é brilhar com o fogo do Espírito que o habita. Tal como a vela foi feita para ocupar o seu lugar no castiçal, assim o crente batizado no Espírito deve ocupar o seu lugar na congregação pública da igreja. Um crente que foi batizado no Espírito Santo, mas nunca exercitou qualquer dom espiritual ao serviço da congregação, é como uma vela debaixo de um cesto. Não está a cumprir o propósito para o qual Deus lhe deu esse dom. Por essas escrituras, vemos então que os dons sobrenaturais do Espírito Santo não têm a intenção de serem apenas para uso ou proveito privado do crente individual. Pelo contrário, eles existem para desempenhar um papel eficaz na vida e adoração pública da congregação como um todo. Quando a presença e o poder do Espírito Santo se manifestam publicamente desta maneira, através dos diversos crentes, toda a vida e adoração da congregação é completamente transformada. A principal responsabilidade do ministério e condução do culto já não repousa sobre os ombros de apenas um ou dois indivíduos, enquanto os restantes permanecem passivos. Pelo contrário, cada membro da congregação começa a participar ativamente no culto e os diversos membros ministram uns aos outros, em vez de ser um ou dois a ministrarem durante todo o tempo aos restantes. Esse é o padrão indicado pelo exemplo que Paulo dá do corpo e dos seus membros, e é confirmado pelas palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro 4, 10, 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Pedro fala aqui da multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus é tão rica, tão facetada, que um diferente aspecto dessa graça pode manifestar-se através de cada membro individual na adoração e serviço totais do povo de Deus. Dessa maneira, cada membro da igreja pode receber as suas próprias manifestações especiais e assim ter algo para ministrar aos outros membros. Pedro enfatiza o fato de que cada membro da igreja esteja incluído. Ninguém precisa de ficar sem dom ou ministério, diz ele. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. E de novo no versículo seguinte, se alguém falar, se alguém administrar. Não há aqui qualquer referência a uma igreja com um ou dois ministros profissionais a tempo inteiro, enquanto os restantes membros permanecem passivos ou inativos. Cada membro está incluído no programa de Deus ou ministério sobrenatural na igreja. Cada um pode ter um dom, cada um pode falar, qualquer um pode ministrar. Este quadro da igreja, com cada membro ativo, é confirmado pelas palavras de Paulo em Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria.
Nestes versículos, Paulo, uma vez mais, compara a igreja cristã a um corpo no qual cada crente individual é um membro e coloca grande ênfase na atividade de cada membro. Note-se a repetição das expressões, o que, muitos e membros. Paulo ensina que Deus atribuiu a cada membro uma função especial, um ministério especial. Em conjunção com isto, Deus forneceu também uma dupla provisão para o exercício eficaz desse ministério. Primeiro, a medida da fé, segundo os dons especiais que o ministério requer. Dessa maneira, cada membro está plenamente equipado para a sua tarefa. Assim, a imagem que o Novo Testamento apresenta da igreja é de um corpo ativo e vigoroso, em que cada crente, cada membro individual, cumpre adequadamente a sua função específica. Uma igreja em que apenas um ou dois membros tiverem algum ministério ativo seria pelos padrões neotestamentários como o corpo em que, digamos assim, a cabeça, uma mão e um pé seriam fortes e ativos, enquanto o restante corpo estaria paralisado e inútil. Obviamente, tal corpo considerado como um todo nunca poderia cumprir adequadamente as suas funções. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo dá uma ênfase particular aos ministérios sobrenaturais, distribuída pelo Espírito Santo a cada membro de uma igreja neotestamentária. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E de novo, relativamente aos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Note cuidadosamente o que Paulo diz aqui. A manifestação do Espírito, isto é, a demonstração manifesta e pública do Espírito, é dada a cada um, isto é, a cada membro da igreja. E de novo, todos esses 9 dons sobrenaturais, o Espírito Santo distribui a cada um individualmente, isto é, a cada membro. O exercício dos dons espirituais. Essas palavras são muito claras quanto à expressa vontade de Deus para cada membro da igreja no que diz respeito ao exercício dos dons espirituais, isto é, a manifestação pública e sobrenatural do Espírito que nele habita. Se todos os crentes não possuem de fato estes dons em operação, não é porque Deus não os reparte, mas simplesmente porque tais crentes, pela ignorância, descuido ou incredulidade, fracassam em entrar na plenitude da vontade revelada de Deus para o seu povo. Tais crentes fracassam em obedecer à exortação de Paulo em 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E também em 1 Coríntios 14:1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Há 3 dons espirituais sobre os quais Paulo é particularmente específico: línguas, interpretação e profecia. Em 1 Coríntios 14:5 diz ele: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Como Paulo está aqui a escrever sob a inspiração do Espírito Santo, as suas palavras transmitem à igreja a vontade revelada de Deus para todo o seu povo, tanto para falar em línguas como para profetizar. Se há crentes que não exercitam esses dons, não é porque Deus os tenha retido, mas simplesmente porque esses crentes não entraram na posse plena da sua herança em Cristo. Em Josué 13:1, o Senhor disse a Josué e ao seu povo da antiga aliança: ainda muitíssima terra ficou para possuir. É o mesmo com o povo de Deus atualmente sob a nova aliança. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Em 1 Coríntios 14:13, Paulo diz também: pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Obviamente, a palavra de Deus não diz que oremos por algo que não seja da vontade de Deus que tenhamos. Portanto, sabemos que a vontade de Deus para todo o que fala línguas é que também interprete. Como Paulo já disse que é da vontade de Deus que todos falem línguas, é também da vontade de Deus que todos interpretem. Uma vez mais, Paulo diz em Coríntios 14:31, porque todos podemos profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Nada podia ser mais claro que isto. Faz parte da vontade revelada de Deus que todos os membros da igreja exercitem o dom espiritual da profecia. Nessa revelação geral da vontade de Deus, Paulo impõe apenas 2 limitações. Aqui no versículo acabado de citar, diz: uns depois dos outros, ou seja, os crentes devem exercitar esse dom por turnos e não mais do que um crente a profetizar de cada vez.
para evitar a confusão. Este propósito é óbvio e vem declarado mais adiante. A outra limitação quanto ao exercício do dom de profecia é apresentada anteriormente por Paulo em 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros, ou seja, os outros membros, julguem. Aqui Paulo limita o número de quem deve exercitar o dom de profecia em qualquer culto. Diz ele 2 ou 3. O alvo dessa medida é evitar que o culto inteiro seja monopolizado por uma forma particular de manifestação espiritual. O exercício da profecia tem o seu lugar no culto, mas não deve ocupá-lo por inteiro. O ministério do Espírito Santo através do povo de Deus é muito mais variado do que isso. Muitas outras formas diferentes de ministério são necessárias para completar um culto. Neste versículo, Paulo também diz claramente que o exercício do dom de profecia deve ser julgado ou provado. Diz ele, e os outros julguem. Os outros incluem os restantes membros presentes batizados no Espírito, que são capazes de reconhecer a manifestação genuína do dom de profecia. Mesmo aqui vemos que Paulo inclui todos os membros. Ele não especifica meramente um ministro profissional para ser o juiz, mas atribui a todos os crentes a responsabilidade por isso. Isso está de acordo com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Esses 3 versículos são dirigidos aos crentes cristãos em geral e devem ser assumidos em conjunto. Está errado os crentes extinguirem o Espírito, ou seja, rejeitarem o movimento e a manifestação do Espírito Santo no seu meio. Está também errado os crentes desprezarem as profecias, ou seja, adotarem uma atitude de crítica, desprezo ou incredulidade para com a manifestação do dom de profecia. Por outro lado, quando esse dom se manifesta, os crentes são responsáveis por julgarem segundo os padrões da Escritura e depois manterem-se firmes, aceitando ou rejeitando apenas o que é bom, apenas o que está de acordo com os padrões e normas da Escritura. Vemos então que Paulo é cuidadoso em alertar contra tudo o que possa ser adulterado ou caótico no exercício ou manifestação dos dons espirituais. Contudo, com esta única qualificação repetida e enfaticamente, declara que todos os crentes na igreja podem e devem apreciar e exercitar a manifestação aberta dos dons espirituais. A esse respeito, especifica particularmente os 3 dons de línguas, interpretação e profecia. Que resultado se observa numa igreja onde, quando todos os seus membros livres e publicamente exercitam deste modo os dons espirituais sobrenaturais. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo descreve o tipo de cultos daí resultante. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Essa expressão, cada um de vós tem, estabelece um padrão. Implica participação ativa por parte de todos os membros. Falando na generalidade, quando os cristãos atualmente se reúnem, fazem-no com o propósito fundamental de receber e não de contribuir. Vêm para receber uma bênção, para receber cura, para ouvir um pregador. Mas não era assim com a igreja do Novo Testamento. Ali os crentes reuniam-se principalmente não para receber, mas para contribuir. A cada um deles o Espírito Santo havia entregue algo individualmente e por seu turno podiam contribuir para a adoração e culto total da igreja. Paulo menciona diversas formas possíveis de contribuição. Um salmo denota alguma forma de contribuição musical. Isso podia ser o produto de um talento natural ou uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Doutrina denota a capacidade de transmitir alguma verdade do ensino da palavra de Deus. Língua e interpretação podem ser encaradas como abrangendo os 3 dons sobrenaturais de manifestação oral: línguas, interpretação e profecia. Revelação abrangeria qualquer um dos 3 dons de revelação: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos.
Dessa maneira, principalmente através da operação dos dons espirituais sobrenaturais, todos os membros tinham algo com que contribuir para a adoração e culto da igreja. Eram assim capazes de cumprir a imposição dada por Pedro em 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está muito longe disso aqui acontecer nas igrejas de hoje. Onde eu fui numa igreja batista e o pastor disse que ali não poderia haver manifestação de línguas. E uma membra antiga lá falou que o dom de línguas era usado somente no privado com Deus, no quarto, fechado no quarto. Continuando. Pedro realça o mesmo ponto que Paulo. A capacidade de os membros ministrarem eficazmente uns aos outros devia-se principalmente ao fato de terem recebido estes dons espirituais sobrenaturais. Ultrapassava assim as limitações de sua própria cultura ou talento natural, até que o domínio muito mais elevado de liberdade espiritual. Se a sua capacidade de ministrar uns aos outros dependesse meramente da cultura ou dos talentos naturais, muitos deles teriam muito pouco com que contribuir. O resultado teria sido o que vemos na maioria das igrejas de hoje. O principal fardo do ministério teria caído sobre os ombros de meia dúzia de membros, enquanto os restantes permaneciam passivos ou inativos, sem qualquer oportunidade real de expressão ou desenvolvimento espiritual. Porque será que tantos ministros profissionais das nossas igrejas modernas sofrem depressões nervosas mentais? A resposta é que, em muitos casos, um membro está a lutar para carregar o fardo do ministério que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. Um membro está a procurar cumprir o ministério que Deus sempre quis que fosse dividido por todos os membros da igreja. O resultado quase inevitável é a depressão. Agora você imagina uma mulher se intitulando pastora, sendo a líder de uma congregação. Se esse fardo já é pesado para um homem, que é bíblico, ser o líder de uma igreja, você imagina o que é uma pastora. Irmão, você não pode acrescentar coisas à Bíblia. Você não pode retirar nenhum tio, nem acrescentar nenhuma vírgula. Você será amaldiçoado. Isso está na palavra de Deus. Seguindo. Quando todos os membros estão assim providos de tudo o que é necessário para funcionar nos seus ministérios individuais, a igreja como um todo pode cumprir o seu papel orgânico como o corpo de Cristo. O único escape para as limitações e frustrações dessa situação encontra-se no ministério sobrenatural do Espírito Santo na igreja, dividindo os dons espirituais por todos os membros individualmente segundo a sua própria vontade. Isso liberta os crentes das suas limitações naturais próprias e eleva-os a um domínio total da igreja. Capítulo 9. Comprovação sobrenatural. Examinaremos agora mais um importante resultado produzido pelo batismo no Espírito Santo, no ministério do pregador. Encontra-se descrito em Hebreus 2, 2-4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aqui o autor indica 3 razões que fazem com que a mensagem do Evangelho exija a mais cuidadosa atenção por parte de todos quantos a ouvem. Primeiro, porque foi pregada inicialmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque a mensagem foi depois transmitida e registrada por homens que ouviram e viram tudo quanto ocorreu. Terceiro, porque a mensagem assim transmitida foi posteriormente comprovada sobrenaturalmente pelos sinais e maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo que acompanham a mensagem. Por aqui vemos que um dos principais ministérios do Espírito Santo em relação à pregação do Evangelho é dar testemunho sobrenatural da autoridade divina e da verdade da mensagem pregada, através de sinais, maravilhas, milagres e dons, com sinais que se seguem. Isso está de acordo com a comissão dada por Jesus aos seus discípulos, no final do seu ministério terreno em Marcos 16, 15, 17 e 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesses versículos, Jesus especifica 5 dons sobrenaturais estabelecidos por Deus para acompanharem a pregação da mensagem do Evangelho e dessa maneira darem testemunho divino da sua verdade. 1. A capacidade de expulsar demônios. 2. A manifestação de falar línguas estranhas. 3. Imunidade contra as serpentes. 4. Imunidade contra o veneno bebido ou comido. 5. A capacidade de ministrar cura aos doentes pela imposição das mãos em nome de Jesus. Devemos enfatizar que a expressão usada por Jesus, em meu nome, se aplica a cada um dos 5 sinais atrás especificados. Cada um deles é eficaz apenas através da fé no nome de Jesus. Devemos também realçar que esses 5 dons sobrenaturais não se limitam a alguma classe ou categoria especial de pessoas. Jesus não disse: esses sinais seguirão aos apóstolos, nem esses sinais seguirão aos pregadores, nem esses sinais seguirão à igreja primitiva. O que ele disse foi: esses sinais seguirão aos que crerem. Todos os verdadeiros crentes têm o direito de esperar que esses dons sobrenaturais acompanhem e confirmem o seu testemunho quando, em obediência ao mandamento de Cristo, procuram proclamar as boas novas do Evangelho a todos os homens. Foi precisamente assim que os primeiros discípulos interpretaram e aplicaram a comissão de Jesus, tal como os 2 versículos seguintes de Marcos 16, 19 a 20 afirmam. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Este testemunho sobrenatural da pregação dos discípulos só foi totalmente evidente depois do Senhor Jesus ter sido recebido no céu e haver ocupado seu lugar à mão direita do Pai. A partir de então, o Senhor Jesus cooperou com os seus discípulos e confirmou seu testemunho, não com a sua presença corpórea na terra, mas através da presença e do poder do Espírito Santo derramado sobre eles no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo foi o verdadeiro responsável pela confirmação sobrenatural do testemunho dos discípulos. A sua tarefa especial é dar testemunho sobrenatural da verdade da mensagem de Deus. Vemos isto confirmado no ministério tanto de Jesus como no dos discípulos. Até a altura do seu batismo por João no Rio Jordão, não há registro de Jesus ter pregado ou de ter realizado um milagre. Quando do seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele, vindo do céu sob a forma de uma pomba, e conduziu depois ao deserto para ser tentado durante 40 dias pelo diabo. No final desse período de tentação, Jesus entrou imediatamente no seu ministério público de pregação e durante os 3 anos e meio seguintes, a sua mensagem e ministério foram continuamente comprovados por uma grande variedade de milagres, sinais e dons sobrenaturais. Este testemunho sobrenatural do seu ministério era obra do Espírito Santo e foi declarado publicamente por Jesus em Lucas 4, 18 e 19, citando uma profecia de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus reconhece muito claramente a unção do Espírito Santo sobre si, tanto na sua pregação como nos subsequentes milagres de misericórdia e de libertação. De novo em Mateus 12, 28, Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus atribui diretamente ao Espírito Santo o poder que possuía para expulsar os demônios. A unção do Espírito Santo era responsável pela confirmação sobrenatural do ministério de Cristo, sendo também declarado pelo apóstolo Pedro no livro de Atos, em Atos 2, 22. Pedro fala de Jesus aos judeus nos seguintes termos: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
Pedro indica que o propósito dos milagres, maravilhas e sinais no ministério de Jesus era para provar ou atestar a origem e autoridade divinas do seu ministério, e que foi o próprio Deus que deu testemunho do ministério de Jesus. De novo em Atos 10:38, Pedro, falando aos gentios em casa de Cornélio, descreve do seguinte modo o ministério de Jesus. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui Pedro especificamente atribui o ministério sobrenatural e o poder sarador de Jesus à unção do Espírito Santo sobre ele. O que aconteceu no ministério de Jesus sucedeu igualmente no dos seus discípulos. Mesmo antes do dia de Pentecostes, já o sobrenatural atuava no ministério deles por intermédio da presença de Jesus. Em Marcos 6:12-13, dá-se a seguinte descrição dos primeiros 12 discípulos, a quem Jesus enviou. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Igualmente, Lucas 10:17 descreve o ministério dos 70 discípulos, mais tarde enviados por Jesus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Vemos, portanto, que mesmo durante o ministério terreno de Jesus, os seus discípulos compartilhavam, em certa medida, do aspecto sobrenatural desse ministério para com os doentes e os endemoniados. Mas isso parece ter sido uma escala estritamente limitada e apenas como uma extensão do ministério terreno de Jesus através da sua presença íntima no meio deles. Contudo, depois do dia de Pentecostes, os discípulos imediatamente entraram no ministério sobrenatural em que já não estavam dependentes da presença física e corpórea de Jesus com eles neste mundo. Como resultado da descida do Espírito Santo, um dos 5 sinais sobrenaturais prometidos por Jesus em Marcos 16 manifestou-se imediatamente e começaram a falar outras línguas. Em Atos 3, encontra-se registrado a cura miraculosa do paralítico na Porta Formosa. A partir de então, o restante do livro de Atos é um registro constante do poder sobrenatural dado por Deus através do Espírito Santo à mensagem e ministério dos discípulos. Este testemunho sobrenatural está resumido no versículo que já examinamos em Hebreus 2:4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Dos 5 dons sobrenaturais que Jesus prometeu em Marcos 16, 4 estão registrados no livro de Atos como havendo ocorrido. Falar em outras ou em novas línguas manifestou-se no dia de Pentecostes e em diversas ocasiões subsequentes. A cura dos doentes e a expulsão de demônios ocorreu no ministério de Filipe, de Paulo e, de fato, de todos os apóstolos. Imunidade à mordedura de uma serpente venenosa manifestou-se na experiência de Paulo na ilha de Malta, registrada em Atos 28, 3-6. Um relato moderno destes sinais encontra-se num pequeno livro intitulado Sinais que se Seguem, publicado na primeira metade do século XX. O autor, William Burton, foi missionário no Congo belga, atualmente Zaire, durante 40 anos. No seu livro, consideráveis cada um dos 5 dons e registra detalhadamente diversas ocorrências comprovadas pela sua própria observação e experiência, em que cada um desses sinais se manifestou. Em particular, relata momentos de imunidade da parte de missionários e evangelistas, tanto ao veneno de serpentes como a outras formas de veneno, colocado na comida ou na bebida por feiticeiros que se opunham à propagação do Evangelho. Jesus prometeu que esses sinais seguiriam os que crescem, sem qualquer limitação no tempo, lugar ou pessoa. Em João 14:12, Jesus diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Note-se a parte central desta promessa: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
A frase "aquele que crê em mim" é absolutamente geral na sua aplicação. Significa qualquer crente verdadeiro sem qualquer lugar. Não está limitado a qualquer época, lugar, grupo ou classe de pessoas em especial. Exatamente a mesma frase "aquele que crê em mim" é usada por Jesus em João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Seria completamente ilógico dar a esta frase um significado diferente nessas duas passagens em que Jesus a utilizou. Se a promessa da vida eterna está aberta, sem qualquer limitação a todo verdadeiro crente, então o mesmo se passa com a promessa: fará as obras que eu faço. Como é possível o crente fazer as obras que o próprio Jesus realizou? A resposta é dada na última parte de João 14,12, onde Jesus diz: porque eu vou para o meu Pai. Um pouco mais adiante, nos versículos 16 e 17 do mesmo capítulo, Jesus diz de novo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa afirmação fornece a resposta à promessa do versículo 12. É a presença interior do Espírito Santo, enviado pelo Pai ao crente, que o capacita a realizar as obras que Jesus fez. E somente essa presença interior que dá o poder. Não é a própria pessoa, mas o próprio Espírito que realiza tanto milagres, como curas, como expulsão de demônios, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que não se vê mais esse ministério nas igrejas de hoje. Porque a operação de milagres e maravilhas é somente para os que creem. Revelação sobrenatural exige confirmação sobrenatural. Se estudarmos cuidadosamente o relato das Escrituras, verificaremos que esse testemunho sobrenatural, dado à verdade do Evangelho, está de acordo com o modo como, ao longo dos tempos, Deus tem lidado com os que creem nele. Sempre que Deus revelou a verdade ao homem através da revelação divina, e os homens estiveram dispostos a obedecer a essa verdade, Deus, por seu lado, esteve sempre disposto a dar testemunho sobrenatural à verdade que revelou. Veja bem, se um pastor ou um crente não crer nessa verdade da palavra de Deus, ele não pode operar milagres, ele não pode expulsar demônios, ele não pode curar enfermos. E isso demonstra porque tantas igrejas hoje em dia não operam mais milagres e muito menos acreditam na expulsão de demônios. Vemos isso no início da história humana, no relato das ofertas trazidas a Deus por Caim e Abel, tal como Gênesis 4, 3-8 nos diz. Estes dois tipos diferentes de ofertas são característicos de dois padrões principais de religião em toda a história humana subsequente. Caim trouxe do fruto da terra, mas era a terra que já estava sob a maldição de Deus, como lemos em Gênesis 3,17. A oferta de Caim era o produto da sua própria razão, das suas obras. Não havia revelação de Deus, nenhum reconhecimento de pecado, com a sua maldição inerente, nenhum reconhecimento da necessidade de um sacrifício em propiciação pelo pecado. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, que ofereceu em sacrifício. Por este ato, reconhecia o fato do pecado e a necessidade de um sacrifício propiciatório com o derramamento de sangue. Chegou a este ponto não através da sua própria razão, mas por revelação divina. A sua religião baseava-se não nas suas obras, mas na fé em Deus. Isto é confirmado por Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Como Abel creu e obedeceu à verdade revelada de Deus, agradou-se em dar testemunho sobrenatural da sua oferta. Muitos comentadores creem que o fogo sobrenatural de Deus, vindo do céu, caiu sobre o sacrifício de Abel, consumindo-o. Por outro lado, Deus recusa-se a dar testemunho de aprovação ao sacrifício de Caim. Isto vem confirmado em Gênesis 4, 4-5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. De um modo semelhante, desde então,
Deus sempre se agradou em dar testemunho aberto e sobrenatural à verdade que ele revela ao homem. Em Êxodo 4, lemos que quando Deus comissionou Moisés a levar a sua mensagem de libertação aos filhos de Israel no Egito, Deus deu-lhe 3 sinais sobrenaturais explícitos que deviam acompanhar e atestar sua mensagem. Levítico 9:24 registra que quando Moisés e Arão terminaram o seu sacrifício a Deus no tabernáculo, o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Em 2 Crônicas 7:1 lemos que quando Salomão concluiu a sua oração na dedicação do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa. 1 Reis 18, 38 e 39 descreve como o Senhor confirmou a mensagem e o testemunho de Elias no seu confronto com os profetas de Baal. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O testemunho sobrenatural de Deus, a mensagem dos profetas, não terminou aqui com Elias, mas prosseguiu através do ministério de Eliseu, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel e de muitos outros. No Novo Testamento, com o advento do Evangelho, o testemunho sobrenatural de Deus, a verdade da sua palavra, não diminuiu nem desapareceu. Pelo contrário, aumentou grandemente e estendeu-se tanto ao ministério de Jesus como ao ministério subsequente de toda a igreja primitiva. Através de todos os tempos, tem sido tarefa especial do Espírito Santo dar testemunho sobrenatural da verdade revelada de Deus e confirmar as palavras dos mensageiros de Deus. Quanto mais abundante o Espírito Santo estiver derramado sobre o povo de Deus, tanto mais esse testemunho sobrenatural é fortalecido e aumentado. Por vezes, tem sugerido que um elevado grau de cultura e de escolaridade dos ministros de Deus pode tornar supérfluo o testemunho especial e sobrenatural do Espírito Santo. No entanto, o exemplo extraordinário do apóstolo Paulo demonstra que isso não é correto. A aprendizagem intelectual, embora útil no seu nível próprio, nunca pode ser um substituto do poder e ministérios sobrenaturais do Espírito Santo. Muitos até mesmo negam a própria existência do Espírito Santo e a própria necessidade de se pregar ungido por esse Espírito, inspirado por esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E até mesmo muitos dizem que a unção do Espírito Santo era somente da igreja primitiva. Fato que não é comprovado através das Escrituras. Se essas pessoas apregoam um ensino desse para as próprias ovelhas, elas estão debaixo da maldição de Deus, porque elas próprias não estão operando debaixo da unção do Espírito Santo. É evidente que o apóstolo Paulo era um homem de elevados dons intelectuais e com uma vasta cultura, tanto no campo religioso como no filosófico. No entanto, ao apresentar o Evangelho, deliberadamente renunciou ao apelo da sua própria educação e cultura ou ao uso de formas puramente humanas de raciocínio e de argumentação. O Paulo era um homem tão estudioso, ele estudou com um dos homens mais sábios da época judaica. Era um homem que dominava o Velho Testamento todo, era um homem de uma inteligência sobrenatural e, no entanto, o próprio Paulo teve que deixar todo esse ensino de lado e se render à simplicidade do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. É o que claramente se depreende do seu testemunho pessoal dado em 1 Coríntios 2, 1:2 e 4:5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui vemos que ao apresentar a mensagem do Evangelho, Paulo deliberadamente renunciou ao que ele chama de sublimidade de palavras ou de sabedoria, e também palavras persuasivas de sabedoria humana. Sugere que se houvesse optado por usar tais formas de apelo, teria feito tudo no seu próprio poder.
mas renunciou a elas em favor de um tipo totalmente diferente de prova da verdade da sua mensagem. Esse outro tipo de prova é descrito por Paulo como demonstração do Espírito Santo, isto é, do poder do Espírito Santo. Repare na palavra demonstração, ela implica algo aberto, público e perceptível aos sentidos. O Espírito Santo não cooperou com o apóstolo Paulo, apenas como uma influência invisível e imperceptível. A presença e o poder do Espírito Santo estiveram abertamente demonstrados no seu ministério. Qual a razão de Deus escolher e Paulo aprovar essa forma sobrenatural de testemunho? A verdade da mensagem do Evangelho. Paulo dá-nos a resposta, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, através do Espírito Santo. O propósito de Deus não é que a fé do seu povo se baseie em argumentos e provas, ao nível da pura compreensão humana. O único alicerce satisfatório para a fé de cada crente é uma experiência direta e pessoal do poder do Espírito Santo no seu coração e na sua vida, para que seja levada a outras vidas. Isso também, de acordo com o que Paulo diz em Romanos 15, 18 a 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Aqui Paulo recusa-se a basear a autoridade da mensagem do Evangelho que Deus lhe entregou em qualquer qualidade pessoal, como seus talentos naturais ou a sua cultura. Afirma claramente que a obediência ao Evangelho não deve ser produzida por quaisquer qualidades como essas, mas apenas pelo poder dos sinais e maravilhas, os quais, diz ele, são a obra do Espírito de Deus, isto é, o Espírito Santo. Então encontramos aqui o papel soberano e imutável do Espírito Santo. Dá testemunho da verdade revelada de Deus pela demonstração aberta do poder sobrenatural. Esse testemunho sobrenatural do Espírito Santo começou com Abel, o primeiro crente e também o primeiro mártir, registrado na história humana após o pecado original. Nem tampouco o Espírito Santo retira o seu testemunho sobrenatural enquanto Deus estiver no mundo um povo que crê e obedece à verdade revelada da sua palavra. Graças a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Deus, por esse ensino tão poderoso, tão abençoador, e já não é, Senhor, mais um leite. Esse ensino já é aquela comida forte, já é a carne com arroz, com feijão, com caldo, com legumes, já é um mocotó. Já é aquela comida que faz a gente suar. Veja bem, irmão, que ensino poderoso. E o que isso demonstra, irmão, para nós, como crentes novos na fé? Qual é a lição, irmão, que nós tiramos disso tudo? Que as igrejas de hoje, elas estão, muitas delas, operando debaixo do pecado. E elas estão sendo influenciadas pelo maligno Satanás, que é o mentiroso e pai da mentira. Veja bem o que a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, eles pregam. Grandes homens de Deus, grandes pastores que estudaram muito. Veja bem, Paulo era o homem mais estudioso, estudou com os rabinos mais inteligentes e teve que deixar todo esse estudo de lado e se render ao Espírito Santo de Deus, porque senão ele não operaria milagres e nem maravilhas. E assim, irmão, acontece nos dias de hoje. Muitos grandes homens de Deus, pode pesquisar aí, eles dizem que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, era algo da igreja primitiva. Eu mesma já escutei isso várias vezes, várias e várias vezes. E não é verdade. Eles estão sendo enganados pelo próprio Satanás. Veja que no ministério de Jesus, ele diz que a capacidade de expulsar demônios, a manifestação de falar em línguas estranhas, imunidade contra as serpentes, imunidade contra o veneno bebido ou comido, a capacidade de ministrar cura aos doentes pela imposição das mãos em nome do Senhor Jesus. Veja bem, o Espírito opera através do nome do Senhor Jesus, através de nós que somos os instrumentos. Nós somos apenas os instrumentos, apenas os vasos de barros, para que essas maravilhas e prodígios aconteçam. Quem é o responsável por essas maravilhas e prodígios?
é o próprio Espírito Santo de Deus. Agora, irmão, eu te pergunto, na igreja que você congrega, há expulsão de demônios? Há falar em línguas? Há imposição de mãos em nome do Senhor Jesus? Há curas? Há libertação? Não, não há, pode ver. A maioria das igrejas não querem, irmão, expulsar demônios. Expulsar demônio não é somente para pastor, como está o ensino aqui da Bíblia. Expulsar demônio, irmão, até uma criança de 3 anos que sabe falar em nome do Senhor Jesus, o demônio vai ter que sair. Veja, eu fiz isso com meu irmão. Meu irmão chegou aqui depois de uns 5 dias lá jogado pela Paraíba, pelas ruas. Ele estava com aquela barba, ele estava como se fosse o endemoniado gadareno. A barba tamanho do mundo, sujo, e ele já estava escutando vozes dizendo para ele, se mata, se mata, se mata. E eu mandei uma pregação dessas que eu faço, né, para ele não, para meus irmãos, que eu faço e mando para eles lá. E agora a gente já sabe que uma pregação que não venha do Espírito Santo não faz efeito, irmão, porque é ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas não quer dizer que a gente não vá pregar a palavra, né? A gente prega, foi o que eu fiz com eles. E ele estava escutando essas vozes e ele veio para cá. Ele pegou um ônibus, ele veio para cá. Quando ele veio para cá, nessa época eu estava congregando numa igreja onde tinha uma pastora. Pastorado feminino não é bíblico, não existe pastora na Bíblia. E ela falou assim, olha, ele vai chegar aí, você sabe que ele vai chegar na sua casa aí, ele não vai chegar sozinho. Ele vai chegar, pelo estado dele, ele tem uma legião de demônios, ele não tem um só. Eu já estava conhecendo a palavra de Deus, já estava fortalecida na palavra de Deus, eu já estava crendo na palavra de Deus. Veja bem o que diz a palavra de Deus aqui. Quem crer, veja o que diz aqui, ó, em Marcos 16, 15, 17 a 18. E disse-lhes, quem disse? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, quando é que você vai operar fazendo isso tudo aqui? Até mesmo tomar veneno. Quando você for selado pelo Espírito Santo de Deus, quando é que isso vai acontecer? Quando você transbordar, quando você receber o Espírito Santo de Deus, você vai saber exatamente o dia que isso aconteceu, porque é algo extraordinário. Você vai saber, você vai transbordar, você vai falar em línguas. Então, irmão, você pode tomar 1 litro de veneno e nada acontecerá com você. Aí veja bem, voltando, é aqueles que creem. Se você, irmão, que está aí, que tem uma igreja, muitos desses pastores hoje em dia, na igreja batista, por exemplo, presbiteriana, onde eu já fui, eles não expulsam demônios. Se você, irmão, não está fazendo isso aqui, olha, que diz a palavra, pregar todo mundo quer pregar, né? Expulsar demônios, falar novas línguas, operar milagres e curas, com imposição de mãos, em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, você não está fazendo a obra do Senhor conforme mandamento das Sagradas Escrituras. Você está fazendo a obra do Senhor pela metade, irmão. Quando você chegar lá, Deus vai falar para você, servo infiel, acho que é servo mau e infiel, vai pedir a prestação de contas, irmão, disso. Veja bem, aqui, o expulsar demônios, o operar milagres, o curar enfermos, o fazer surdo ouvir, cegos veem, não é meramente de um pastor, de um líder, de uma igreja. É para qualquer crente que creia. Agora, uma observação. Você só pode fazer isso, quais são as 2 condições? Se você estiver selado com o Espírito Santo de Deus, porque você só vai operar quando o Espírito Santo disser vai, faz, não faz, entende? Não vai ser uma obra do nosso próprio braço. Eu já fiz muita coisa do meu próprio braço e teve consequência. Como, por exemplo, quando meu irmão chegou aqui, eu estava crendo, eu estava com a minha fé lá no alto, e eu falei, ele vai chegar aqui, eu vou expulsar esses demônios. Eu estava com tanto ódio de Satanás, quando eu descobri que tudo que Satanás fez na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, quando eu descobri que tudo era obra de Satanás,
Satanás estava por trás, que eu nem acreditava nem em Satanás, eu fiquei revoltada com Satanás. E aí eu tinha uma sede de expulsar demônios. E a minha vontade era sair expulsando os demônios de tudo quanto é pessoa que aparecesse na minha frente, né? Mas não é assim, irmão. É o Espírito Santo quem manda. Nós precisamos que Deus nos conceda a sabedoria de sermos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, irmão. E não fazermos a obra por conta própria, na força do nosso braço. Nós vamos responder a Deus por isso, irmão. Não podemos. Estamos em pecados. Assim estão muitas igrejas no pecado, porque estão no legalismo, fazendo obras na força do seu próprio braço, gastando dinheiro, tempo e não vai trazer frutos e ainda vai ter que prestar contas a Deus de um serviço que Deus não mandou fazer, não foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja meu testemunho. Eu como estava com essa sede de expulsar demônio, quando meu irmão chegou aqui, quando eu vi o estado do meu irmão, era realmente o estado do endemoniado gadareno. Ele chegou aqui depois de 3 dias dentro de um ônibus, fedendo. Eu botei ele para tomar banho, dei comida. E a minha vontade era já ir lá, em nome do Senhor Jesus, botar minha mão na cabeça dele e expulsar aqueles demônios. Mais nada, irmão. 3º dia, 4º dia, eu pedia para fazer a oração na cabeça dele. Ele se trancava no banheiro, fugia. Ou seja, os próprios demônios já sabiam, né, que eu tinha me convertido e tinha entregado a minha vida para Jesus. E eu queria, porque queria expulsar demônios, né? Minha sede era expulsar os demônios. E aí, irmão, acho que depois do 3º dia, quando eu implorei muito para fazer a oração, ele não deixou, se trancava no banheiro. Quando eu falei, irmão, deixa eu fazer uma oração em você, já que você vai, ele arrumou, acho que ele tinha arrumado um emprego, eu ia sair para procurar emprego. Então eu falei, olha, eu vou abençoar a sua vida, porque hoje você vai sair para procurar um emprego e você vai achar. Deixa eu fazer a oração. Que nada, irmão. Cheguei assim nele, em nome do Senhor Jesus. Quando eu botei minha mão assim, eu ungi minha mão com óleo ungido que eu tinha aqui, botei em cima assim da testa dele, irmão. Quando eu pus a minha mão em cima da testa dele, era como se eu sentisse ali dentro da testa dele um movimento assim, como se tivesse cobras. Irmão, eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo, Deus vai me castigar. É a pura verdade, irmão. Porque os demônios, irmão, eles são espíritos malignos. Você sente, mas você não vê, mas você sente eles. Então, quando eu botei a mão, eu saí em nome do Senhor Jesus. Expulsei aqueles espíritos ali. E pelo visto eram muitos, porque a minha mão chegava assim a balançar, assim, é como se tivesse um monte de cobra ali dentro. E é por isso, irmão, que Satanás é representado pelas cobras, né? A serpente. Eu expulsei em nome do Senhor Jesus. Aí, feliz da vida, ele saiu e eu liguei para a pastora e falei, olha, expulsei os demônios dele. E ela falou, né, ficou assim, feliz por eu ter tomado coragem para fazer isso, porque como eu já falei, irmão, até uma criança expulsa demônio em nome de Jesus e eles têm que sair. Pois bem, quando foi no outro dia, eu pedi para fazer uma outra oração na cabeça dele. Aí ele já não estava mais se escondendo de mim. Essa oração eu já ia fazer mesmo para abençoá-lo, irmão. Por incrível que pareça, irmão. Eu botei a mão na cabeça, não senti mais nada. Não tinha mais nada se mexendo ali na cabeça dele. Eu fiz oração, abençoei a vida dele. Aí ele começou a frequentar a igreja que eu frequentava. E instigado lá pelo irmão, né? Porque na hora do apelo lá da pastora, para quem queria entregar a vida para Jesus, ele não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque veja bem, como o ensino diz aqui, é o Espírito Santo de Deus quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Meu irmão não foi convencido, mas teve um pastor lá que botou a mão no ombro dele, eu lembro exatamente, e levou ele ali na frente para ele entregar a vida para Jesus. Ele foi, não convencido, entregou a vida para Jesus. E eu falei, Edglessa, a partir de hoje você é uma nova criatura, você precisa se alimentar da palavra. Porque quando, assim Jesus disse, quando o espírito imundo sai de uma casa e aquela casa está vazia e adornada, ele, se a casa não estiver cheia da palavra do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, ele volta. Ele volta, traz mais 7 e o estado daquela pessoa se torna ainda pior. E foi isso que aconteceu com meu irmão. Eu expulsei os demônios dele, em nome do Senhor Jesus, os demônios tiveram que sair. Ele verdadeiramente ele não se converteu,
ele continuou no pecado, ele não buscou a transformação da mente dele através da palavra de Deus, que é ela que nos transforma. A palavra de Deus é como um espelho, ela que nos purifica, ela que transforma a nossa mente. É a palavra de Deus que vai quebrar aquelas fortalezas da mente, de que eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto morre torto, eu bato nos meus filhos, eu não quero bater, mas eu bato. São as fortalezas da mente colocadas por Satanás. Você, irmão, precisa entender que a luta maior do ser humano são as fortalezas da nossa mente colocadas por Satanás. Então, o estado do meu irmão ficou pior, meu irmão voltou para o mundo. Se saiu 7 demônios, devem ter vindo mais 7, porque o estado dele ficou ainda pior. Só a misericórdia de Deus na vida dele. E assim eu também cometi o mesmo erro com uma amiga. Ela estava, uma menina jovem de 40 anos, era uma menina que andava comigo na época quando eu estava no mundo, em baladas. Ela tinha um relacionamento com um cara que era um drogado, um cara que vivia no espiritismo, e ela perdeu 10 anos da vida dela com esse cara. Dizia que não conseguia sair desse relacionamento, tá vendo? É mais uma fortaleza da mente. E é uma hora, irmão, a conta chega. Como a conta chegou para mim, também chegou para ela. Eu digo hoje que, graças a Deus, Deus me mandou as flechas e me salvou. Mas, às vezes, Deus manda flechas e essas flechas atingem a nossa carne de uma forma que não há mais volta. Porque é como a própria palavra diz. Há tempo, irmão, para tudo. Há tempo para se arrepender, há tempo para buscar Deus. E a própria palavra de Deus também diz que há um tempo que a pessoa ela não vai mais se arrepender. Ela vai buscar Deus, não vai responder. Ela vai buscar Deus de madrugada, Deus não vai responder. Porque o arrependimento é Deus quem manda. O crer é Deus quem manda. A fé vem de Deus. Assim como a água, irmão, que a gente bebe todos os dias, assim tudo vem da providência de Deus. E chega uma hora, irmão, que a nossa mente ela já está tão blindada, o nosso coração já está tão duro, tão endurecido, a nossa cerviz já está tão endurecida, que o próprio Deus nos abandona à nossa própria sorte, e chega uma hora que Ele manda as flechas. Essas flechas vêm em formas de mais diversas formas, morte, destruição, porque o Satanás opera, porque Deus permite que ele opere, assim como ele fez na vida de Jó. E o caso dessa minha amiga, ela desenvolveu um câncer, o câncer, de uma hora para outra, estava no pulmão, daqui a pouco se espalhou para um rim, ela tirou um rim, ficou só com um. De um mês para o outro, estourou na cabeça, ela tirou um tumor na cabeça. E de uma hora para outra, ela tirou isso tudo, mas não estava boa. Estava tendo muitas dores, foi internada. E eu, muito com sede de expulsar demônios, eu também não queria ver a minha amiga padecendo, indo para o inferno sem fazer nada, porque eu tinha um antídoto que Deus me deu, servia para mim. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não somente fui liberta de vários demônios e salva, mas eu fui curada de várias enfermidades, né? Então o Espírito Santo ele me convenceu da justiça, do juízo, do pecado, e ele também me fez crer, através da minha própria experiência, do meu próprio testemunho, que o ministério de Jesus, não só o ministério de Jesus, mas o ministério de todos os crentes aqui na terra, é ir de pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos e oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Desde que para isso nós estejamos parametrados com o Espírito Santo de Deus. Eu não estava, porque até hoje, como eu falei, eu ainda não recebi o selo do Espírito Santo, porque conforme esse próprio irmão Derek Prince ensina, em outros ensinos dele que estão aqui no canal, no livro Expulsarão Demônios, ele diz que a libertação é para as pessoas desesperadas. Quando você, irmão, já estiver aí no fundo do poço, Satanás tiver te colocado no fundo do poço, você vai clamar a Deus por libertação. E para você ser liberto, tem os passos. Primeiramente, entregar a vida para Jesus, se arrepender dos pecados, de rebelião, largar o pecado, perdoar, buscar perdão. São vários passos. A libertação não é do dia para a noite. A libertação são várias etapas. E o primeiro caminho é buscar Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. E aí as coisas vão caminhando. E então, como eu vi esse ministério do Senhor Jesus
que não é só do Senhor Jesus, dos apóstolos e nós crentes aqui na terra, aconteceu na minha vida, eu cria nisso. Eu cria nisso, assim, muito, muito e muito. Eu queria fazer isso com as pessoas, né? Mas veja bem, para fazer isso, você tem que estar selada com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que vai te orientar. Ele que vai dizer para você fazer ou não. E eu fiz isso com a minha amiga. Minha amiga estava internada no hospital. Ela estava sentindo pressões fortes na cabeça. Foi feita uma ressonância magnética, ela não tinha mais nada. E eu queria fazer alguma coisa pela vida da minha amiga para compensar o tempo que a gente andava pelo mundo no pecado. Eu fui lá, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu falei para ela que ela precisava se arrepender dos pecados. Ela tinha feito um aborto. Eu sabia que ela tinha feito um aborto. E eu falei para ela, olha, Jesus cura, Ele fez isso e isso comigo. Ela já sabia do meu testemunho de vida. Ela sabia que eu tinha largado do pecado. E eu falei para ela que ela precisava principalmente perdoar. Ela disse que não queria perdoar. Depois eu fui visitá-la no hospital de novo. Depois mandei mensagem para ela de novo. Eu falei, amiga, você precisa se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, porque Deus vê o coração. Você precisa perdoar as pessoas que te magoaram, principalmente o cara que ela tinha namorado, que ficou com ela 10 anos. Ela perdeu uma filha depois dele. Anteriormente ela tinha feito um aborto. Ou seja, ela tinha muito do que se arrepender, né? E Deus, irmão, Deus só quer um coração contrito. Deus só quer um coração quebrantado. Veja Davi matou um homem. Davi cometeu adultério. Davi cometeu outros pecados. Davi fez o censo para saber quantos soldados Davi tinha. Ou seja, Davi naquela época estava dominado pelo orgulho. E Davi se quebrantou e Deus perdoou Davi. Você quer, irmão, pecado maior do que você tirar a vida de uma pessoa? Assim como o aborto, você vai tirar um espírito que Deus mandou. Esse espírito ele poderia ser um profeta. Você quer pecado maior, irmão, do que esse? Matar uma vida? Ceifar uma vida no ventre de uma criança? Ou ceifar a vida de uma pessoa? E mesmo assim Deus perdoou o pecado de Davi? Veja bem, então foi isso que eu fui fazer com ela. Ela foi lá, eu fui lá orar por ela, ela parecia arrependida. Eu não sei, quem sabe é Deus do coração dela. E aí quando eu orei por ela, eu fui e falei, em nome do Senhor Jesus, eu expulsei os espíritos malignos ali dela. E ela começou a meio que querer dormir. Eu impus a mão na cabeça e em nome do Senhor Jesus eu expulsei os espíritos malignos dela. E eu tive certeza que ela estava cheia de espírito maligno, porque uma das formas que mais você contrai espírito maligno é através do sexo. E ela praticava sexo, conjunção carnal, com um homem que sentava na mesa dos demônios com o espiritismo, né? Que você que está no espiritismo aí, você está sentando na mesa com os demônios. E eu tenho certeza que os espíritos malignos saíram dela. E eu falei para ela ficou boa, saiu da UTI, passou para o quarto. E eu falei para ela, amiga, agora você precisa se encher das coisas de Deus. Falei para a mãe dela levar uma Bíblia para ela, com letra grande, porque ela ainda estava no hospital. E falei, amiga, você se enche das coisas de Deus. Falei do versículo da Bíblia, que diz que o estado da pessoa fica 7 vezes pior. Só que ela não fez nada disso. O estado dela ficou ainda pior. Esses dias a mãe dela disse que ela voltou para o hospital, teve uma convulsão, caiu espumando e foi levada para o hospital de novo. Tá na UTI, na CTI do hospital, parece que ela já saiu. E veio na minha mente assim, o estado dela ficou pior. Você expulsou os demônios dela, 1 ou 2 que tinha e voltaram mais 7. E eu me senti culpada e pedi perdão a Deus por ter feito isso. Porque eu não fui orientada pelo Espírito Santo de Deus, fiz uma obra que o Espírito Santo de Deus não mandou eu fazer e o estado da minha amiga ficou ainda pior. Ou seja, aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, assim é, irmão. Assim somos nós, irmãos. Que nós possamos aprender com esse ensino e com a palavra do próprio Deus, do próprio Jesus. Ele disse, ide, pregar o evangelho, ele disse curar enfermos, ele disse expulsar demônios. Todo aquele que crer fará isso. Todo crente que crer. Mas há 2 condições, irmãos, indispensáveis. Você precisa estar selado pelo Espírito Santo, porque o poder não vem de você, o poder vem do Espírito Santo. Ele vai saber te direcionar para aquilo que ele vê que é necessário, para aquilo que Deus quiser, porque aqui nós estamos cumprindo uma missão que Deus nos colocou aqui na terra. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Por isso que nós só podemos fazer as coisas instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você vê muitas igrejas aí mortas.
pastores mortos, porque não tem o Espírito Santo de Deus, igrejas mortas. Como, irmão, uma pessoa que está morto, não tem o Espírito Santo de Deus, vai ressuscitar uma pessoa que está morta? Você precisa entender que a pessoa, ela está morta, porque a própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Ela é uma alma morta, porque o pecado, ele mata a pessoa. Nós estamos espiritualmente mortos nos delitos quando estamos no pecado. E para você ressuscitar uma alma morta, irmão, não é um homem com seu intelecto, com a sua sabedoria. É o próprio Espírito Santo de Deus, irmão. Como diz aqui, o próprio Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Pois vejo esses pastores falando que o falar em línguas e o batismo do Espírito Santo era somente da igreja primitiva, que isso não existe mais hoje. Vários pastores da igreja batista, da igreja presbiteriana e várias outras denominações que pregam, inclusive, que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, não perde a salvação. Irmão, isso é uma mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira, desde o início que ele peca, e aquele que mente é filho do diabo. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Você, homem de Deus, que conhece a palavra, que conhece a Bíblia, que está dizendo que crente não peca, ou que crente não perde a salvação, você é um mentiroso. Então você não pode ser filho de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que mente é mentiroso, que a mentira é do diabo e é filho do diabo. Você não pode falar isso, irmão. Você está levando almas para o inferno juntamente com você, irmão. Eu vou falar para você quais são as duas condições para você fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui e ainda maiores, que ele diz. Nós faríamos coisas ainda maiores. Você precisa estar selado com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. E você precisa ter largado o pecado. Irmão, vou te falar uma coisa. Irmão, tu não se mete a expulsar espírito maligno de ninguém se tu estiver no pecado. Porque a tua vida, irmão, vai ser destruída. Não só a tua vida. Tua família, teus filhos, tua mulher. Irmão, não se mete com Satanás, irmão. Se a tua vida não estiver limpa. Se as tuas vestes não estiverem brancas como a neve, irmão. É por isso que muitos pastores hoje em dia não querem fazer o que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam e o que a Bíblia manda o crente fazer. Expulsar demônios, curar enfermos. Muitas vezes quando você ora por uma pessoa, aquela pessoa ela é liberta e ela fica curada, assim como Jesus fazia, assim como os apóstolos faziam. Então aquela pessoa ela não está doente, ela está com uma enfermidade espiritual, como eu estava. E os demônios saem, e tem que sair em nome do Senhor Jesus. E então, irmão, pensa bem, irmão, tu no pecado, roubando os dízimos, roubando as ofertas, mentindo, fazendo a obra por dinheiro, pensando no teu bolso, pregando falsas heresias, pregando coisas que não estão na palavra de Deus, deturpando o evangelho, não tendo o mínimo tremor diante da palavra de Deus. Aí tu vai expulsar demônio, irmão. Pensa nisso, irmão. Você, irmão, que está aí numa igreja dessa, se essa igreja, esses pastores não estiverem operando debaixo do Espírito Santo de Deus, eles estão operando debaixo do espírito do maligno, debaixo do espírito de Satanás, debaixo de espíritos imundos. Irmão, ou você opera com a unção do Espírito Santo de Deus, ou você opera debaixo da unção do espírito de Satanás. Não tem essa história de ficar em cima do muro, irmão. O próprio Jesus fala aqui, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra a mim. Se você não crer no que diz a palavra de Deus, que aquele que crê iria expulsar demônios, curar enfermos, operar milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus, você é um incrédulo. A incredulidade é pecado. E a incredulidade é de quem? É do maligno. São fortalezas da mente colocadas pelo maligno. Como a palavra de Deus diz que você será salvo, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, irmão, te dou 2 conselhos. Buscar o Espírito Santo de Deus, eu também tenho que fazer isso. Buscar o selo do Espírito Santo de Deus para não fazer obra na força do meu próprio braço. Esse irmão aqui no livro Expulsarão Demônios, está lá no canal. Ele deixou um testemunho dele, de ele e vários outros homens de Deus. Irmãos, homens de Deus.
Homens de 3 horas de oração. Homens que liam a palavra de Deus diariamente, diuturnamente, várias vezes. Que fizeram uma obra na força do próprio braço. Se eu não me engano, eu acho que eles abriram uma igreja. Aquela igreja não deu fruto. E o ministério deles ficou debaixo de maldição. E Deus falou com ele. E ele teve que se ajoelhar, pedir perdão a Deus por causa dessa obra que ele fez na força do próprio braço. E os outros também tiveram que fazer isso. E só aí foi que o ministério dele começou a andar. Quando ele viu que realmente, irmão, até para beber um copo d'água, ele tinha que ter a dependência total do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, que nós possamos, irmão, aprender com esse ensino. Que nós possamos, que Deus possa nos tirar do engano, irmão. Que nós não façamos mais obras mortas na força do nosso próprio braço, irmão. Olha eu, quantas obras na força do meu próprio braço eu já fiz. Eu fiz também uma outra, ajudei uma casa onde cuidava de drogados, dei o dinheiro que eu tinha junto no banco, devendo ao banco. A palavra de Deus diz que não devais nada a ninguém a não ser o amor. Portanto, você que tem dívidas aí junto do banco, primeira coisa que você precisa fazer, irmão, uma coisa que eu fiz, pagar suas dívidas. Irmão, antes de você dar o dízimo para a igreja, antes de você ofertar para a igreja, irmão, você precisa pagar as suas dívidas. Você que está devendo, você está no pecado. A palavra de Deus diz para nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. E Salomão também diz que aquele que pega emprestado é escravo do que empresta. Veja bem, você é um escravo. Você que está devendo, você é um escravo. Então, irmão, eu aprendi algo muito grandioso com o irmão, um homem de Deus que mantinha um orfanato somente com orações, George Muller. Pesquise a vida do George Muller. Ele leu a Bíblia 150 vezes, uma das quais várias vezes ajoelhado. Ele mantinha um orfanato com muitas crianças, mais de 500 crianças. Ele não dependia do dinheiro de ninguém. Todo o dinheiro que chegava do pão, do café, do almoço era oração. E Deus honrava as orações. Às vezes não tinha o pão, não tinha o café, não tinha o almoço. Ele dobrava os joelhos, não só ele também tinha as outras pessoas que trabalhavam com ele. Daqui a pouco chegava o pão, chegava a batata, chegavam os recursos, era assim. Ele diz que todas as orações dele foram atendidas. Por quê? Pela fé. Era um homem de jejum, um homem de oração, um homem de leitura da Bíblia. E assim eram esses grandes homens de Deus. E algo que me chamou muito a minha atenção, que um homem que queria doar uma grande quantia para o orfanato. Só que esse homem estava com dívidas. E esse homem falou para ele, eu quero doar um dinheiro para a obra do Senhor, essa obra que o Senhor faz, porque eu sei que é de Deus, mas eu tenho algumas dívidas. E eu quero fazer isso, eu acho que ele queria fazer isso para ver se Deus abençoava a vida dele e ele poder ganhar dinheiro para pagar as dívidas. Pois sabe o que o George Muller fez? Falou para ele assim, não, eu não posso aceitar a sua oferta. O orfanato não tinha nada nessa semana. O orfanato, as crianças não tinham nem mesmo o que comer. O George Muller não aceitou as ofertas dele e falou para ele, pague as suas dívidas. Porque a palavra de Deus diz, a ninguém devais nada, somente o amor. Acho que isso está em João. Procure lá, irmão. Não confie no que eu estou falando. Procure na sua Bíblia. Joga lá no Google que o Google acha para você. Pois bem, irmão. Mais esse ensino, irmão, para nós. Então, só recapitulando as condições para você tomar veneno, tomar 1 litro de veneno e não morrer. Para você expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus e eles vão ter que sair. Para você operar milagres, maravilhas, para você operar na unção, no poder de Deus, irmão, é qual? Só recapitulando. Tem que ter o selo do Espírito Santo, tem que estar batizado do Espírito Santo e, irmão, tem que ter largado o pecado. Irmão, não se mete com Satanás no pecado, irmão. Tu vai padecer. Tu, teus filhos, tua família toda, tua parentela toda. É isso, irmão. Então, que esse ensino possa realmente dar frutos em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. E nunca esqueça, a libertação é para os desesperados
E o batismo no Espírito Santo é para os sedentos. De novo, a libertação é para os desesperados e o batismo no Espírito Santo é para os sedentos. De novo, para não esquecer, a libertação é para os desesperados e o batismo no Espírito Santo é para os sedentos. Então, que nós possamos ter essa sede da água da vida, que é o Espírito Santo de Deus, que vai ser ele um divisor de águas em nossas vidas e na vida de todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Essa frase é do irmão Derek Prince, esse homem de Deus, e está no livro Expulsarão Demônios, que está lá no canal. Você vai aprender muito com esse ensino. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste